pessoal do oitavo ano, bem-vindo à nossa nova aula de arte. Nessa aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre a ideia do surrealismo. Como o nome já diz, é bem fantasioso. Só que para alicerçar essa noção de surrealismo, eu vou trazer algumas atividades ou curiosidades partindo da ideia do sonho. Então a gente tem aí a ideia do surrealismo junto com a ideia do sonho. Então, nossa missão de hoje, ou dos sonhos, nossa missão de hoje é relacionar essas duas coisas. A princípio, queria que vocês parassem um pouco o vídeo depois da minha próxima pergunta, para que vocês pensem, ok? Então, o que é que vocês sonharam nessa noite? A noite que vocês dormiram para assistir esse vídeo. Qual foi o sonho de vocês? O que mais chamou a atenção do sonho de vocês? Então pausem o vídeo, pensem um pouquinho e dê play novamente, ok? Então, por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho certeza que 80% de vocês basicamente vão dizer que não lembram o que sonharam. Os outros 20% talvez tenham alguns flashes de alguma coisa que sonhou. Desses 20%, provavelmente metade vai dizer que sonhou com alguma coisa que não faz muito sentido, não tem muita lógica. Como, por exemplo, se imaginou voando do lado de alguns pássaros. Isso não tem lógica nenhuma. Então, para a noção do sonho dar certo, para essa atividade do sonho dar certo, tem uma série de atividades que a gente pode fazer em relação do sonho. A primeira atividade, talvez a mais valiosa, eu chamo de mapa dos sonhos. Esse mapa dos sonhos é uma atividade que a gente pode fazer para captar esses sonhos. E como atividade, eu já quero passar para vocês que a gente crie o mapa de sonhos de uma semana apenas. A gente tem que criar esse mapa de sonhos. Como é que a gente faz esse mapa dos sonhos? Então, a princípio, quando eu tô lá com sono, eu tô morrendo de sono, vou deitar. Eu vou pensar no meu dia ao contrário das coisas que eu vivi mais recente, mais próxima da noite, até as primeiras coisas que eu fiz lá durante o dia. Eu estou preparando o meu cérebro para que ele esteja totalmente aberto, para que também consiga captar os meus sonhos, ok? Isso é a primeira coisa que eu vou fazer. Lá, quando eu estiver perto de dormir, capto os meus sonhos, faço a captura. Depois, eu preciso deixar um caderninho, um papelzinho próximo da cabeceira da minha cama. Então eu vou dormir tranquilo. Assim que acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever o que foi que eu sonhei, ok? Então vocês vão fazer esse processo de mapa de sonhos. Então, durante uma semana, vocês vão escrever o que sonhou assim que acordar. Só que para dar certo, vocês precisam lembrar que no início, precisam lembrar ao contrário ao longo do dia de vocês, tudo que vocês fizeram. No final da semana, vocês vão escolher o sonho que na percepção de vocês foi o mais surreal, o mais ilógico, aquela coisa jamais iria acontecer no mundo real, e vocês vão registrar isso em forma de desenho ou pintura, tá bem? Então, observa a nossa dinâmica. A gente primeiro tem o mapa dos sonhos, depois do mapa dos sonhos, a gente vai transformar o registro em pintura ou desenho. Pode ser qualquer um dos dois. Por quê? Quando a gente fala de sonhos, a gente está falando de uma percepção, de um mecanismo que o nosso cérebro está fazendo uma espécie de mutação entre aquilo que ainda está no nosso imaginário ou está no nosso campo de memórias recentes, e essas duas coisas se encontram. Então, isso acaba justificando o fato da gente sonhar quando assiste um filme. Eu sonhei que estava naquele filme. Porque o cérebro ele está querendo acomodar essas memórias que aconteceram recentemente e levar para um campo de memórias de longo prazo. Nem sempre essas memórias chegam até lá, mas ele faz esse caminho. Só que nesse caminho,
eles encontram uma teia, que é a teia da imaginação. Então, provavelmente vocês vão imaginar, eu estava lá no jogo de futebol, e aí, porque eu assisti durante o dia um jogo de futebol, e do nada entrou um urso gigante no meio do estádio e estava jogando comigo. Isso para a arte faz parte de um movimento que a gente chama surrealista ou surrealismo. Então vocês vão encontrar a partir da página 16, onde o livro retrata o aparecimento de um leão em um sonho. Então, através disso, eu quero que vocês criem a própria arte. Só que criando a própria arte, vocês vão precisar captar essas memórias, captar através dos sonhos. Para o surrealismo, a gente tem aí a manifestação de elementos que fogem da realidade cotidiana. Então a gente foge um pouco do que a gente estava falando no capítulo anterior, quando a gente mencionava, por exemplo, a ideia do naturalismo, as ideias dos fatos concretos. Então aqui, absolutamente nada disso, essas regras não tem necessariamente, não faz parte dessa estrutura do surreal. A estrutura do surreal, ela é uma estrutura que, para a arte, é a estrutura mais livre. A gente pode colocar elementos que, dentro do campo natural, eles não estariam juntos, dentro de uma tela, dentro de um poema, dentro de uma música. E, além disso, a gente não precisa necessariamente respeitar o contorno ideal dos seus elementos. A gente já tem algumas características do surrealismo e já temos uma atividade proposta para a semana. Pessoal, então eu quero que vocês anotem todas essas memórias, a gente vai comentar um pouco sobre elas, mas o mais importante é criar a pintura. Lembrando que na página 18 e 19 de vocês vão encontrar uma série de pinturas surrealistas. Então eu queria que vocês parassem, fizessem análise dessa obra e observassem as características do surrealismo que eu mencionei para vocês. O contorno não precisa necessariamente estar regular, a justaposição de elementos que são cotidianos junto com elementos que não faz parte do nosso cotidiano ou que juntos. Lembra do urso no estádio de futebol? O urso existe, o estádio de futebol existe. Mas vocês já viram um urso jogando dentro de um estádio de futebol? Não, cotidianamente isso não faz o menor sentido. Mas para a arte isso faz um sentido, porque faz o sentido do mecanismo cerebral que eu falei para vocês, do processo da memória curta, que está tentando chegar no campo da memória a longo prazo, junto com a nossa imaginação. Então, pessoal, no mais, a nossa aula finaliza aqui. Então, eu quero que vocês lembrem da atividade e a gente se encontra na próxima aula para aprofundar sobre surrealismo. Tchau, tchau para vocês, se cuidem!